Em estúdio, para analisar as notícias do dia, está, como sempre, às quintas-feiras, Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começando por estas declarações de George Soros ontem à noite à CNBC, a dizer que os Estados Unidos já estão em recessão. Acaba por ser uma declaração mais realista do que aquilo a que estamos habituados a ver por parte dos norte-americanos. Não, eu acho que normalmente estes gestores de hedge funds, enfim, onde se conta o Soros, o Paulson, enfim, muitas vezes por parte da PIMCO, que é a gestora do maior fundo de obrigações do mundo, enfim, tem-se vindo a notar e nota-se a miúde este tipo de caracterização da situação, muitas vezes a tentar antecipar uma coisa que parece cada vez mais provável. Enfim, e de facto é verdade que a economia norte-americana está e tem vindo a demonstrar uma fraqueza preocupante. É bem possível que nós vamos assistir ou que assistamos a uma recessão técnica, apesar de ainda não estarmos em recessão técnica. Parece-me que ainda é capaz de faltar um pouco. E é preciso que as coisas piorem ainda mais um bocadinho, porque mesmo a nível dos PMIs não estamos ainda a níveis recessivos, especialmente na componente dos serviços. Ainda não assistimos aos PMIs abaixo de 50 e, portanto, parece-me que nesse aspecto ainda somos capazes de ter que esperar mais um pouco para que isso aconteça. De qualquer das formas, a Fed ontem confirmou isso mesmo. Nós ontem tivemos reunião da Reserva Federal, uma reunião de 2 dias, ao contrário do que costuma acontecer, e a Fed também veio caracterizar a economia de uma forma muito mais preocupante, e aí foi uma surpresa, ou seja, não se esperava que, dada a caracterização que a Fed tinha feito relativamente à economia e ao cenário macroeconómico em agosto, que viesse agora já em setembro, enfim, ainda com uma caracterização mais negativa da própria economia, e isso surpreendeu um pouco os investidores. Este programa Twist que vai ser adotado agora, surpreendeu-te de alguma forma? Esperavas que fosse anunciado o Quantitative Easing 3? Não esperava. Ainda não se justifica a fraqueza da economia, ou os indicadores macroeconómicos ainda não justificavam o Quantitative Easing 3. Eu julgo que o Quantitative Easing 3 pode ser anunciado caso se venha a assistir a uma crise efetiva na Europa, portanto, uma crise à séria. Estamos a falar das coisas evoluírem muito mais negativamente do que aquilo que estão. Enfim, e aí nesse caso pode ser uma surpresa e a Fed pode decidir enverdar por um Quantitative Easing 3 numa situação dessas. Para esta reunião não se esperava. Para esta reunião esperava-se que de facto a Fed correspondesse às expectativas. Eu também antecipava esse resultado. Basicamente aquilo que a Fed decidiu fazer foi alocar 400 mil milhões de dólares que estavam a dívida de 3 meses a 3 anos para a dívida de 6 anos a 30 anos. Enfim, acaba por não aumentar o balanço do banco com esta medida? O que aconteceria se enverdasse, por exemplo, pelo Quantitative Easing? Sim, quer dizer, o balanço mantém-se na mesma, tem uma particular importância. Porquê? Porque isto vem, no fundo, confirmar que a Fed acaba por estar mais preocupada com o mercado imobiliário. E portanto, além de estar a comprar dívida, portanto, de prazos mais longos, enfim, 30% das compras vão ser dos 20 aos 30 anos, portanto, ainda é um montante significativo, com impacto direto na curva. Além disso, a Fed anunciou também que vai comprar dívida das agências hipotecárias, portanto, os tais MBS. E, portanto, isso é capaz de suportar o mercado imobiliário de forma a tentar estimular um pouco o mercado imobiliário. Isto porquê? Isto é particularmente importante. Ao contrário dos países do sul da Europa, em que as pessoas quando fazem um empréstimo à habitação, um crédito à habitação normal, um empréstimo para comprar casa, têm uma taxa variável. Normalmente não temos taxas fixas. Nos Estados Unidos são taxas fixas. E, portanto, é muito difícil conseguir taxas variáveis. Sobretudo porque, enfim, a taxa de esforço tem que ser na casa dos 10%. E, portanto, se a minha prestação com a taxa variável for superior a 10, 15%, eu já não vou conseguir uma taxa variável, então tenho que ter uma taxa fixa. E o que é que acontece neste momento? A única forma de baixar a prestação da casa é proceder ao refinanciamento do crédito, não é? Portanto, é eu renegociar.
E eu só consigo, eu neste momento, portanto, os norte-americanos não conseguem renegociar os empréstimos das casas. Porquê? Porque quando fizeram os empréstimos, a casa valia X. Agora, se vão renegociar para uma taxa mais baixa, já não o conseguem fazer porque a taxa, o colateral para esse empréstimo, já vale menos 30% ou 40%. E, portanto, isso torna completamente impossível ao americano comum de refinanciar o empréstimo e, portanto, os bancos têm proibido e têm impedido e não estão disponíveis para negociar os créditos à habitação exatamente por causa disso, porque o senhor não pode negociar o seu empréstimo porque a sua casa vale muito menos e, portanto, a prestação mantém-se na mesma. E como são taxas fixas, no fundo, a redução da taxa de juros de referência não tem o impacto na economia que nem a nível das empresas, nem a nível portanto, do crédito à habitação, de forma a tornar rendimento disponível para as pessoas para poderem consumir. Apesar de ter sido usada já nos anos 60 do século passado, a verdade é que há agora alguns economistas que vêm defender que, em termos teóricos, esta medida, este programa Twist, pode funcionar, mas que na prática pode não ser assim tão eficaz. Acreditas que, e este ponto em especial, a concessão, fomentar de certa forma a concessão de crédito com maturidade mais longa, poderá mesmo vir a verificar-se, poderá abrir-se, por assim dizer, este mercado novamente? Não, eu julgo que não. O impacto direto na economia que esta operação vai ter, por aquilo que eu acabei de explicar agora relativamente à estrutura do crédito, e quem diz isto para particulares, diz também para empresas, porque tem que haver garantias reais essas que agora valem muito menos em termos do valor do colateral, no fundo, não é? Que está a servir de garantia para os créditos que as empresas vão tendo normalmente. E as pessoas não estão dispostas a dar mais, exatamente porque mantêm as mesmas linhas de crédito, os mesmos empréstimos, etc. Portanto, neste momento, e tendo em conta a pressão que o sistema financeiro, no fundo, acaba por estar sujeito nesta altura, o crédito não é muito fácil, portanto, não está muito fácil aceder-se ao crédito. Não há muita liquidez, o crédito não está disponível. É verdade que uma conjuntura de descida de taxa de juros e, no fundo, a compra de dívida faz com que as taxas de juros deixam depois no longo prazo. A verdade é que, como não há crédito disponível, esse crédito depois não vai fluir para a economia, portanto acaba por ser aqui uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que tudo bem, o dinheiro custa menos, mas depois eu não tenho dinheiro para emprestar. No fundo é isso que se está a passar agora. E parece que é provável, como diz a Moody's, depois de cortar a dívida, o rating da dívida de longo prazo do Bank of America e do Wells Fargo, que apesar de a crise de 2008 ter sido séria, esta poderá ser ainda mais séria e que o governo norte-americano pode mesmo deixar cair uma grande instituição, um grande banco. Enfim, o downgrade do Bank of America, Wells Fargo e Citi, basicamente prendeu-se com as alterações regulatórias que se estão a passar, nomeadamente o Dodd-Frank Act. É verdade que essas alterações regulatórias tornam mais provável ou tornam menos complicado para o governo deixar cair as instituições ou deixar cair uma instituição de primeira linha. Mas eu parece-me que aquilo que está por detrás disto é porque, enfim, a Moody's quer se defender. As agências de rating querem se defender em geral. Enfim, foram apanhadas completamente de surpresa na altura da crise do subprime em 2008 e não querem agora que, caso a situação na Europa se complique verdadeiramente, e os bancos norte-americanos têm, de facto, uma grande exposição também à Europa, não querem que haja uma surpresa em que haja um banco a cair que tem um rating de duplo A ou A, não é? E, portanto, e muito menos triplo A. E, portanto, no fundo é isso que está agora a passar, parece-me a mim, é mais numa postura defensiva. De facto, é verdade que a legislação que tem vindo a ser passada torna menos provável que os Estados Unidos salvem uma instituição que esteja na bancarrota. Mas, ainda assim, parece-me que continuamos a ter, enfim, no fundo, a história que se passou com a Lehman, não é? Aquilo que se passou com a Lehman, se volta a repetir, de facto é um problema muito complicado. Parece-me, e espero bem que as coisas não cheguem a esse ponto. Além disto, há aqui um ponto importante, que é a FDIC, que é no fundo a instituição que garante os depósitos, já tinha, de alguma forma, vindo a afirmar que não há razão para os bancos que são too big to fail, portanto, que são muito grandes, tenham um prémio
de rating, basicamente, exatamente por causa dos Estados Unidos, como são bancos too big to fail, o governo poder ou ter uma probabilidade mais alta de os salvar ou de os resgatar, basicamente através de uma nacionalização. E, portanto, como não havia razão para que isto acontecesse e tem passado esta legislação, parece-me que foi por causa disso que se procedeu ao downgrade destes bancos. Uma nota sobre o Forbes 400 deste ano, os 400 mais ricos dos Estados Unidos, sem surpresas, Bill Gates volta a liderar. No entanto, há aqui um dado curioso, não falando propriamente dos mais ricos, que tem sido um tema debatido ultimamente a nível mundial por causa dos impostos e da ajuda a esta crise. Há aqui dados curiosos, que é, por exemplo, Warren Buffett ter perdido cerca de 6 mil milhões de dólares, e há um grupo, segundo o site Business Insider, que há um grupo de pelo menos 6 ou 7 multimilionários que perderam mais de 1.200, perderam pelo menos 1.200 milhões no último ano. Acaba por ser também um reflexo de que os grandes investidores também perdem muito dinheiro. Quanto mais dinheiro se tem, mais se perde, não é? A questão é que, enfim, eu não me importava nada de estar no lugar do Warren Buffett. A verdade é que ainda assim tem uma fortuna de 39 mil os milhões. investimentos que tem o Warren Buffett, enfim, basicamente, como se sabe, ele é um principal acionista da Coca-Cola, tem feito, parece-me a mim, boas escolhas. Por exemplo, na altura do subprime, investiu na Goldman Sachs, por exemplo. Agora acabou de fazer uma injeção no Bank of America de 5 mil milhões de dólares. Enfim, parece-me que a pouco e pouco, enfim, o timing nunca foi o forte. Aliás, o próprio Warren Buffett diz que é muito fraco em termos dos timings em que entra nos investimentos, mas a verdade é que ele acaba sempre por ganhar depois no longo prazo. E se nós partimos do princípio que o mundo não vai acabar, de facto a entrada de Warren Buffett no Bank of America a 6 dólares e meio, parece-me que foi por aí que ele terá entrado, não me parece nada mau negócio, especialmente tendo em conta que os bancos, enfim, que os bancos norte-americanos, o sistema financeiro norte-americano tem tentado desalavancar e tem procedido a essa desalavancagem nos últimos, enfim, 2 anos, não é?